Continuando, vamos preencher o último campo da guia Dados, que é o campo Aplicações. O campo Aplicações, muito utilizado em oficinas e autopeças, seria um descritivo para o item, um descritivo para que serve aquele item. Por exemplo, digamos que essa porta aqui ela pode ser aplicada no Gol, Saveiro, Paraty, todos 2005, 2007, tá? Isso aqui seria a aplicação. Feito isso, terminamos aqui a guia dados, falamos sobre as descrições, campo ativo, tipo do item, as classificações, informações sobre código base, código do fabricante, NCM, nomenclatura comum do Mercosul. Falamos também sobre estoque atual, que é o nosso estoque real, o nosso estoque válido, tá? Estoque previsto, nosso estoque flutuante. Sobre preço, nossos sistemas têm somente um preço e tem algumas referências, tá? Falamos também brevemente sobre o controle do estoque, que nós vamos ver depois cada parte dessa aqui detalhadamente. Colocamos uma imagem e por fim uma aplicação. Vamos passar então para preços e outros, começando aqui com as informações de entrada. O Ictus é um sistema interessante, flexível, que possibilita que você tenha vários códigos de pesquisa. Para que um código de pesquisa? Para poder identificar mais rapidamente o item. Nós temos aqui código de pesquisa para entrada e código de pesquisa para saída. Eles podem ser diferentes. Por quê? Digamos que na entrada você já tem lá a nota fiscal e você tem o código do fabricante que sempre é o mesmo, 222, tá? Então na entrada você pesquisa por esse código e na saída você pesquisa pelo código de barras. Um exemplo, tá? Então, para entrar basta digitar 222 que eu vou achar o meu produto e para saída eu tenho que digitar meu código de barras. Bom, quais as opções que eu tenho? Eu tenho o código do item, que é esse código preenchido com os zeros, meu código de barras, meu código do fabricante, meu código de barras é AN14. Esse eu já não poderia utilizar, ó. Ele não tem nada. E, por fim, meu código de item reduzido, que é o meu código sequencial sem os zeros. Vamos colocar o código do fabricante, tá? Na pesquisa de entrada, e para a pesquisa de saída, vamos colocar código do item reduzido. Classificação. O que é classificação? É meu perfil fiscal. Lembra do perfil fiscal? Que nós trabalhamos com substituição tributária, parte de impostos. Ao invés de eu voltar a digitar novamente aqui, eu só vou escolher aqui qual que é a minha entrada. É uma entrada normal. Como que era a entrada normal? Se eu clicar aqui no T de tabela, que são os mesmos atalhos nas classificações, F4, F5, F7 e F8, no caso aqui F7, vai abrir para mim o meu perfil fiscal, ou seja, minha tabela corrente aqui. Toda vez que eu entrar com esse produto, vou utilizar esse OFOP, CST, vou pagar uma alíquota sobre o valor da operação de 18% e assim por diante. Tá certo? Se você passar o mouse aqui em cima, tem a explicação e tem os atalhos, tá? Para a minha saída, eu vou utilizar meu perfil fiscal de saída normal. Ok? Ó, vou pesquisar pelo meu código fabricante com minha classificação normal. Na saída eu vou utilizar o meu código do item reduzido e saída normal. Veja que o Ictus é muito flexível nessa parte, tá? Se não tivesse aí o meu perfil fiscal, eu poderia clicar aqui novamente no T, né? Vai abrir meu perfil fiscal. Aí eu venho aqui, incluo um perfil e seleciono lá depois, tá? Nós já aprendemos bem o perfil fiscal, não precisa voltar mais. Bom, entendido entrada e saída, vamos partir para a parte de preço. Bom, primeiro campo,
Preço automático. Informar se o preço unitário deve ser calculado automaticamente a partir da margem de lucro. Margem de lucro. Primeira coisa que nós vamos aprender na formação de preço. Muita gente diz assim, eu compro um produto por 50, vendo ele por 100, a minha margem de lucro é 100%, ou seja, é o dobro do preço de custo. Bom, há um fundo de verdade e um fundo de, vamos falar assim, uma ilusão a gente achar que está ganhando 100%. Bom, para começar, a gente ganha quando vende. Concordam comigo? Ninguém ganha quando compra. Vamos dizer assim, tem lucro quando compra. Então, a nossa margem é sobre a venda e não sobre o custo. Tá? Então, quer dizer que se eu comprei um produto por 50, estou vendendo ele por 100, meu lucro é o preço de venda menos o preço de custo. É R$50. R$50 sobre R$100 significa que 50% do que eu estou vendendo, ou seja, R$50, é o meu lucro. Então a minha margem de lucro é 50% e não 100%. Conseguem entender essa dinâmica? É muito simples, tá? Basta a gente visualizar de uma outra maneira que a maioria dos empresários hoje estão acostumados. Para a gente entender melhor, vamos pegar aqui uma tabela aqui do Excel e vamos ver. Bom, ó, eu tenho o meu custo, que foi 50. Vamos colocar aqui R$50. Meu preço de venda, vamos dizer que é 100, tá? Então quer dizer que o meu lucro vai ser igual à minha venda menos o meu custo, ou seja, R$50. Então o lucro, ou vamos dizer melhor, a minha margem em porcentagem vai ser igual a meu lucro, dividido pela minha venda. Porque eu tenho lucro sobre venda, não sobre custo. Correto? Ou seja, vamos colocar aqui em formato de porcentagem, estou com 50%. Vamos aumentar aqui as casas, né? Vou colocar aqui com 4 dígitos. Tá? Então eu estou aqui com 50%. Se eu vender o meu produto a, vamos falar, 4 vezes o valor do meu custo, quer dizer que eu estou ganhando o quê? 400%? Vamos ver? Olha lá, para quanto é meu lucro. 75%. Ou seja, continua a mesma coisa. Da parte do meu custo é 50%. Eu aumentei o preço de venda, eu aumento o meu lucro. O meu lucro é sempre sobre o valor de venda. Ou seja, não estou ganhando aqui triplicado no caso aqui o meu lucro, tá? É muito normal hoje em dia, faz parte até da nossa raiz mesmo de empresário, dizer, não, chegou o produto, custa R$100, coloca 200, que eu estou ganhando 100%. Vocês vão ver que há muitas despesas, há muitos custos embutidos. Ou seja, chega a 100, vendo por 200, minha margem de lucro continua sendo 50%. Tá? Veja só um detalhe interessante. Digamos então que a gente vende aqui por 200. Estou ganhando 50%. Correto? Se eu chegar então e falar assim, olha, hoje eu vou fazer uma liquidação. Tá? A minha liquidação consiste em dar 40% de desconto. Então vamos lá. Desconto em porcentagem. Porcentagem. Então aqui vamos colocar aqui em porcentagem. Vamos colocar aqui 4 casas, 40%, tá? Então, o meu desconto em reais vai ser igual a quê? Vai ser igual
ao meu preço de venda vezes o meu desconto. Tá, estou dando um desconto de R$ 80. Então, o meu novo preço que eu vou estar vendendo vai ser igual a minha venda menos o meu desconto. Então, estou vendendo a R$ 120. Bom, veja só, a parte de porcentagem, ela é cruel com as pessoas que são leigas. Então, quer dizer, quanto que é a minha nova margem em porcentagem? Vamos aumentar aqui um pouquinho. Eu não disse que a margem é sobre o meu preço de venda, então eu vou pegar aqui o meu... Antes, porém, aqui vamos só abaixar aqui, vamos colocar meu novo lucro, né? Novo lucro. Então vamos pegar aqui o meu novo preço menos o meu custo, que continua a mesma coisa, tá? R$ 20. Então vamos pegar aqui o meu lucro dividido pelo meu novo preço. Vamos colocar aqui em porcentagem. Olha quanto que eu estou ganhando agora. Estou ganhando 16%. E lembra que antes a gente tinha lá a ideia que se eu jogar 100% sobre 100, eu estaria vendendo por R$ 200. Então quer dizer, eu tenho 100%. Se eu der 40% de lucro, muitos têm a ideia errônea que tirando 40% estaria ganhando 60% ainda, mas enquanto na verdade está ganhando 16% com essa margem. E lembre-se que nessa margem aqui eu só tenho o custo, hein? Custo de aquisição. Aqui ainda eu tenho que incluir meu custo fixo, que são meus pagamentos de água, luz, telefone, empregados, uma série de outros custos. Então, muito cuidado com margem. Bom, resumindo, margem de lucro, hoje nós falamos uma margem sobre preço de venda. Então, é quantos por cento desse preço é o meu lucro. Então, se eu pegar 120, 16%, eu estou ganhando R$ 20. Ou, como muitos dizem, em vez de margem de lucro, margem de contribuição, com quanto eu estou contribuindo para lucro e pagamento de despesas, de custos da minha empresa. Tá certo? Vamos continuar aqui. Expliquei já o que é a margem de lucro, tá? E muitas empresas utilizam a margem de lucro fixa, uma margem de contribuição fixa, ou seja, independente do custo, minha margem tem que estar em 30%. Quando eu coloco isso, eu tenho que marcar o preço automático, porque aí, toda vez que eu alterar o meu custo real, eu terei um novo preço de venda, tá? Outros já preferem fazer de uma outra maneira. Coloca-se o preço de venda e sobre o custo já gera a margem. Por que aqui não gerou nada? Vou explicar por quê. Não tem o custo. Não dei entrada no produto ainda. Então não tenho como eu saber minha margem. No caso, minha margem aqui, como eu não tenho custo, estou ganhando tudo que eu estou vendendo, pelo preço que eu estou vendendo. Tá? Aí eu tenho aqui mais duas informações. Total e markup. Bom, o que é total? Exibe em porcentagem um total de despesas variáveis, incluindo a margem. Então, se eu colocasse minha margem era 10%, eu estou dizendo aqui que meu total sobre, no caso aqui, minha margem de contribuição, isso aqui normalmente esse total seria margem de contribuição com despesas. Vocês vão ver mais para frente aqui, ó, que eu tenho aqui na parte de despesas e custos, vários tipos de despesas, impostos, despesas variáveis, são algumas informações extras que alguns empresários vão querer utilizar, tá? O Wix oferece essa facilidade para vocês. Bom, então somando tudo, a minha margem de contribuição está aqui. Essa aqui seria a minha margem de lucro líquida. Bom, o que seria então o markup? O markup seria a parte, a informação em que eu vou gerar o meu preço de venda. Voltando aqui no Excel, vamos diminuir aqui,
Vamos pegar uma nova planilha aqui. Aumentar aqui um pouquinho o zoom. Vamos aqui novamente. Vamos dizer que eu tenha um custo de R$50, tá? Agora ficou bem exprimido, né? Mas vamos lá, vamos ver o que dá para fazer aqui. R$50, tá? E tenho um markup, que ele está me dizendo ali de 90%. No caso aqui, deixa eu só um pouquinho porcentagem. 90%. Vamos aumentar aqui essa quantidade de casas decimais. Isso. Aumentar mais uma. 3 casas. O que é um markup? Ó, voltando aqui no programa, só para vocês verem. Meu custo dividido por markup vezes 100 é meu preço final. Então aqui o meu preço é calculado com o meu markup, que é igual a custo dividido por markup. Então, ou seja, vamos lá. R$50 de custo, meu preço R$55,56. O que significa isso? Que o que não é markup é margem de contribuição, ou seja, contribui para o meu lucro e pagamento de despesas, não do custo da mercadoria. Então quer dizer o quê? Que para 100% deste preço, 90% foi meu custo. Quer dar uma olhada? Vamos dividir isso aqui, ó. O meu custo, então ficou com 90%, e minha margem, um pouco de margem de contribuição, para ficar certinho, ficou com 10. Tá? Vamos colocar aqui em porcentagem, 90 e 10%. Vamos aumentar as casas decimais. Mais uma. Bom, então quer dizer que o meu custo sobre este preço aqui vezes isso ficou R$50. E a minha margem de contribuição, ou meu lucro, é isso vezes o que faltou para essa parte. Se eu pegar fazer uma soma aqui desses dois, deu o meu preço. Certo? Se eu aumento aqui o preço aqui de custo, automaticamente vai aumentar também o meu preço de venda. Tá certo? Bom, eu sempre, nesse caso aqui, estarei ganhando 10% sobre o preço, independente do custo. O custo é R$5,59, não tem problema. Estarei ganhando sempre 10%. Tá? Então, como que eu calculo o meu preço? O meu preço de venda. Eu pego o meu custo e divido pelo meu markup, que nada mais é que o meu produto valendo 100% menos a minha margem de contribuição. Tá? Estes são esses campos que estão sendo mostrados aqui. Bom, meu total aqui, que seria minha margem de contribuição, que seria a soma de margem de lucro e despesas, e o meu markup. Tá? Bom, eu tenho aqui data do preço, de que dia que é esse preço, e o usuário que formou esse preço. Não tem o custo, então isso aqui não está me dizendo nada de margem, nada de total ou margem de contribuição e nem de markup. Por quê? Porque eu não tenho custos ainda. Vou colocar os custos mais daqui a pouco. Entendido essa parte? Voltando a repetir, tenho o meu custo, tenho o meu preço de venda, tenho o meu lucro e tenho a minha margem. Margem é sobre preço de venda, não sobre custo. Se eu aplico um desconto, cai diretamente na minha margem de lucro. Ok? Bom, detalhe.
eu tenho mais duas informações, que é a minha margem de contribuição, que seria o meu total, ou seja, o quanto eu estou contribuindo do valor final para ter lucro e para pagar os meus custos, que não seja o custo de aquisição da mercadoria, e o restante é o custo da mercadoria, tá bom? Isso aqui é muito interessante, você ter um consultor para poder estar explicando mais detalhes e aplicando em todos os seus produtos ou grupo de produtos, tá? Terminada essa parte de preços, vamos partir aqui para garantia. Como que funciona a garantia? Isso aqui é uma informação simples, tá? Temos aqui um cadastro aqui de garantias de tempo. Então, digamos que o meu fornecedor deu 1 ano e eu vou aplicar somente os 90 dias que são exigidos pela lei. Então, eu tenho essa informação, que é essa porta, num eventual desacordo comercial, aí eu tenho aqui a informação que meu fornecedor dá 1 ano e eu só forneço 90 dias. Tá bom? Muito simples, básico. Posso abrir aqui também os mesmos atalhos, ó. Posso abrir aqui meu cadastro de garantias, tá? Elas já vieram pré-cadastradas, mas aqui basta você informar a descrição, o prazo em anos, em meses e dias. Tá certo? Entrando agora na parte de previsão do estoque, tenho aqui minha previsão. A previsão é simples, tá? Vou trabalhar com tempo para reposição, tempo de segurança, média de vendas. Aí eu tenho meu estoque de segurança e meu estoque mínimo. Bom, o que é tempo de reposição? Digamos que para eu comprar essa porta, eu tenha um tempo entre comprar, fazer uma cotação, fazer o pedido, o meu fornecedor mandar pela transportadora ou pelo Correios, de 5 dias. Então, entre eu fazer o pedido e chegar na porta da minha loja, são 5 dias, certo? Além disso, pode acontecer de ter algum problema com a transportadora, com o meu fornecedor. Eu vou falar que tenho mais 2 dias de segurança. Ou seja, eu posso ficar 5 dias até chegar a mercadoria, mais 2 dias de precaução. Bom, qual que é a minha média de vendas? Eu vou vender, média de vendas mensal, tá, gente? Vou vender 30 produtos desse aqui por mês, 30 portas. Aí ele já vai me dar minha margem de segurança e minha margem mínima. O que é isso? Se eu vendo 30 produtos por mês, quer dizer que por dia, num intervalo de 30 dias, eu estou vendendo uma porta por dia. Se eu estou dizendo que tempo de segurança são 2 dias, quer dizer que em 2 dias eu vou vender quantas portas? 2. Então, qual que seria meu estoque mínimo? Se eu vendo uma porta por dia, eu tenho meu estoque de segurança como 2 portas e demora 5 dias para repor, então eu preciso de 7 portas, porque são uma por dia, para que eu possa ter um estoque de segurança e um estoque mínimo. Ou seja, quando o meu estoque chegar em 7 peças, que é o meu estoque mínimo, já está na hora de eu comprar, porque até chegar novamente outra peça, já vai estar dando o meu tempo pela minha média de vendas, tá? Aqui, por exemplo, aqui, se fosse 60, daria aqui, vamos dar tudo aqui duplicado, seria 4 de segurança, ou seja, vendo 2 por dia, 2 dias e 14 estoque mínimo. Você viu que eu cliquei nesse Czinho aqui, é como se eu estivesse pedindo para calcular. Eu posso também alterar aqui manualmente, aqui, ó, colocar o prazo, o quanto que eu quiser, tá? Vou só voltar ao valor padrão. Passamos agora para peso. Esse peso aqui é muito interessante, que ele vai ajudar a identificar a quantidade, o peso na nota fiscal, tá? Digamos aqui que essa porta aqui... tá. Um detalhe importante, que se eu utilizar gramas, quilos ou toneladas, eu sempre tenho que utilizar essa parte, tá? Normalmente utiliza-se em quilos, tá bom? Então vamos dizer que essa porta aqui pesa 10 quilos. A conversão funciona do seguinte exemplo, olha lá. Para uma caixa de produtos com 12 unidades, o valor de conversão é 12. Ou seja, quando na minha nota fiscal vier que eu tenho uma caixa com 12, eu coloco 12 aqui, na minha entrada ele vai converter automaticamente em 12 unidades. Tá?
mais um benefício aí, uma facilidade que o ITS oferece. Repetindo, digamos que eu esteja comprando lá uma caixa de detergente que vem com 50 unidades na caixa. Qual que é a minha conversão? É 50 para cada caixa, eu vou dar entrada em 50 unidades. Ou ainda embalagem. Embalagem é diferente de conversão. A embalagem seria como se fosse a pilha. Por exemplo, pilha, você compra aquele sachêzinho que vem com 4 pilhas, que vem com 2 pilhas, tá? Mas é diferente, isso você não vai dividir mais, você vai vender aquele sachê que vem com 4 pilhas, tá? Curva ABC, isso aqui é informação para o seu consultor sobre o giro dos produtos, tal. Isso aí ficou mais a cargo de uma consultoria. IAT, índice para arredondamento ou truncamento. Arredondamento e truncamento, isso aqui é utilizado em ECF, tá? Em cupom fiscal. Arredondamento é 14,999999. Se fosse para eu fazer um arredondamento pelas casas decimais, eu arredondaria para 15. Se fosse para eu fazer um truncamento em dinheiro, 14,999999, eu quero em centavos, seria 14,99. Eu iria ignorar o que fosse para frente, eu não iria fazer nenhum cálculo. Essa é a diferença entre arredondamento e truncamento. IPPT, índice para produção própria ou de terceiros. Isso aqui, caso se for uma indústria, você vai colocar que você está vendendo um produto de produção própria. Ou ainda, T para terceiros. Só mostrando aqui, né? A de arredondamento, T de truncamento. Tá bom? Os botões vão ser explicados um a um. Neste caso aqui, eu já terminei de inserir todos os campos principais de itens do estoque. Vou salvar. Ele já salvou para mim. Tá certo? Se eu fechar e abrir novamente, aqui vai estar meu produto 1, navegando, tenho aqui meu produto 2. Tá certo? Na próxima aula, vamos continuar, vamos agora explicar os botões de itens do estoque. Até a próxima.